Fico muito feliz por isso. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 1 até o versículo 8. Marcos, capítulo 1, versículos do 1 até o 8. Marcos aí é o segundo evangelho, do Novo Testamento. Apesar que há controvérsia, a gente vai ver isso, se Marcos realmente é o primeiro evangelho ou não. E quando a gente estuda, a gente aprende várias coisas, É muito bom. Todos acharam, irmãos? Amém? A palavra de Deus nos diz assim, Marcos 1, do 1 ao 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-se, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Amém? Essa é uma passagem conhecida, irmãos, mas sempre que a gente estuda, a gente aprende mais alguma coisa, Eu dei o título para essa mensagem como Jesus é o próprio Evangelho. E a grande ideia dessa passagem, mais um toque, Mateus, por favor, nos diz assim: Jesus, antes de morrer pelos nossos pecados, fez questão de demonstrar seu eterno amor por cada um de nós, nos mostrando como obter a vida eterna através do seu Evangelho. Jesus, antes de morrer pelos nossos pecados, fez questão de demonstrar o seu amor eterno por cada um de nós, nos demonstrando como obter a vida eterna através do seu Evangelho. Marcos, irmãos, é um dos 3 evangelhos sinóticos, além de Mateus e Lucas. E sinótico quer dizer 2 palavras em grego, que é ver conjuntamente. Ou seja, basicamente os 3 escreveram quase que a mesma coisa, porém com com a sua especificidade de cada escritor. O propósito do Evangelho de Marcos é fornecer por escrito um testemunho dos 2 apóstolos quanto aos fatos da vida, morte e ressurreição de Jesus. E Marcos vai considerar esse tripé, digamos assim, vida, morte e ressurreição de Cristo, como sendo a essência do Evangelho. Marcos não pregou para escrever uma biografia ou um relato completo do ministério público de Jesus, mas simplificou o relato histórico a uma estrutura bem simplificada. Tanto que dos 3 evangelhos sinóticos, os irmãos podem observar que Marcos é o mais breve, Marcos é o mais curto, mais objetivo, digamos assim. O Evangelho de Marcos é considerado pela maioria dos estudiosos como o primeiro evangelho a ser escrito. Por isso que eu enfatizei no início, será que realmente Marcos seria o segundo evangelho? Mas segundo os teólogos estudiosos, eles vão considerar como Marcos sendo o primeiro evangelho. Tanto que no versículo 1 ele já fala, princípio do evangelho. De quem? Meu? Do pastor Ezequias? Não. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Só uma curiosidade, irmãos, para quem gosta um pouquinho aí de português,
Essa exclamação final, né, Filho de Deus, é um aposto. E aposto é aquilo que vai explicar o que é um substantivo anterior. Então, aqui Marcos faz questão de colocar no final da frase, através de um aposto explicativo, quem era Cristo. Cristo é o Filho de Deus. Então, para que não houvesse dúvida para aquele público que ele estava escrevendo. William Barclay considera o livro de Marcos o mais importante do mundo, visto que serviu de fonte para outros evangelhos, e é o primeiro evangelho da vida de Cristo que a comunidade cristã conheceu. Primeiro, Marcos desejava que seus irmãos na fé entendessem que o chamado de Cristo envolvia tanto poder quanto principalmente sofrimento, no conflito com as forças de Satanás. Marcos vai escrever seu evangelho para os cristãos romanos, muito provavelmente no período da perseguição na capital do império. Marcos vai apresentar Jesus como servo, Mateus vai escrever para os judeus e vai chamar Jesus de rei. E Lucas vai escrever para os gregos e vai apresentar Cristo como o homem perfeito. Embora Marcos não tenha sido um discípulo de Cristo, com certeza ele presenciou muitos fatos da vida de Jesus. Visto que morava em Jerusalém, e sua casa se tornou o encontro dos irmãos daquela época. Eusébio, bispo de Cesareia, autor da primeira grande história da igreja, no século IV, vai dizer o seguinte para nós a respeito de Marcos. Marcos, que foi intérprete de Pedro, escreveu responsavelmente tudo o que ele relembrou, tanto sobre o que Cristo disse, quanto o que Cristo fez. Porém, não em ordem. Embora Marcos não tenha ouvido nem acompanhado o Senhor, mais tarde acompanhou Pedro, de quem recebeu todas as informações, de tal maneira que ele não cometeu nenhum engano em seu relato, não omitindo nada do que ouviu, nem acrescentando qualquer falsa afirmação acerca do que ele recebeu. Nós podemos observar aqui um servo de Deus fiel às Escrituras. Um dos temas que merece atenção especial aqui em Marcos é o fato do chamado segredo messiânico. Ou seja, Jesus, na medida do possível, tenta esconder do público a sua identidade messiânica. Muitos milagres que ele fazia e falava para aquele irmão, para aquela irmã, para aquela pessoa: vai e não conte para ninguém. Mas as pessoas iam e contavam. Era tão maravilhoso, irmãos. Quem é que não queria contar que antes não andava e agora passou a andar? Quem é que não queria contar que antes enxergava e passou a enxergar? E só um parênteses aqui, irmãos, é bem interessante que quando a gente vai expor uma palavra, a gente tem que ler o livro todo que a gente está lendo, para ter uma ideia do contexto, em torno de 4 vezes no mínimo, e em várias versões diferentes. E quando eu li o Evangelho de Marcos, eu confesso aos irmãos que eu não tinha reparado na quantidade de milagres que Cristo tinha feito. Porque, como eu falei anteriormente, o livro de Marcos ele é bem objetivo, bem direto, bem curto. Então, ele não dá muitos detalhes. Ele já entra logo trazendo aqui o Evangelho de Jesus, e depois já entra com os milagres. E o livro que eu fui estudar para expor essa palavra, o autor do livro escreve lá: Marcos, o Evangelho, 2 milagres. Muitos milagres Cristo vai falar nesse Evangelho. Jesus tinha missão completamente distinta de todas as perspectivas políticas a respeito do Messias que circulava na época. Assim, essa identidade messiânica era uma categoria inadequada para ele, até que ele pudesse defini-la por meio da natureza da sua missão. Esta só podia ser entendida de um modo retrospectivo, ou seja, depois da sua morte, da sua ressurreição. Ou seja, Cristo queria que eles conhecessem que ele era realmente o Messias. Só que a ideia de Cristo era que isso fosse feito depois da sua morte e da sua ressurreição. Porque até então ninguém tinha morrido e tinha ressuscitado, a não ser o próprio Cristo, o próprio Jesus. Talvez a questão mais importante desse segredo fosse a logística, porque quanto mais a multidão crescia, mais aumentava a demanda pelo tempo limitado de Jesus.
bem como as restrições à sua mobilidade e à atenção indesejável de alguns líderes daquela época. Outro tema muito presente em Marcos é a observância do fracasso dos discípulos, que eram ignorantes em relação à sua missão e em relação à missão do próprio Senhor Jesus. Tanto no que diz respeito ao aspecto carismático, quanto de forma mais significativa no que se relaciona com o sofrimento. E aqui eu quero pegar um gancho na leitura do irmão João Marcos, que Pedro vai interpelar Jesus, né? Quando Jesus fala, eu preciso voltar para Jerusalém para sofrer. Sofrer o quê? A morte. E morte de cruz. Mas ali Jesus percebe que não era o próprio Pedro que estava falando, mas sim Satanás usando ele, e o repreende. Então eles não tinham essa ideia da missão deles e nem da missão de Cristo. A proclamação inicial do reino aponta para a crucificação de Jesus como o rei dos judeus. O padrão está de acordo com a natureza oculta da identidade messiânica de Jesus. Marcos sabe que o reino virá em sua plenitude, mas reconhece também que no presente só é visível para alguns. Por isso que muita gente seguia Jesus, mas seguia somente por causa de quê? Por causa dos milagres. A maioria não queria seguir Jesus pelo fato de quem ele era, por reconhecer que ele era o Senhor, o Salvador, o Messias. Marcos sabia que o reino viria, mas não para todos. Jesus se concentra nos doentes, nos pobres, nas pessoas marginalizadas, no âmbito moral e social, e assim por diante. Ao invés de tentar agradar os poderosos, Jesus se preocupava e se preocupa com os menos favorecidos. Amém, irmãos? Ele continua se preocupando com os menos favorecidos. Marcos é totalmente querigmático em sua ênfase. O livro começa focando no cerne da sua mensagem, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos também vai focar na popularidade do ministério de Jesus. Quando Jesus ensinava e por onde andava, as multidões se reuniam ao seu redor. Além disso, Marcos vai enfatizar a questão da identidade de Jesus, onde no versículo 11, o Pai disse, Tu és o meu Filho amado. Tu és o meu Filho amado. Marcos, irmãos, é o evangelho da ação. Jesus é apresentado nesse evangelho como servo, que está sempre em atividade. Marcos descreve Cristo ocupado, indo de um lugar para outro, curando, libertando, pregando e ensinando as pessoas. As obras de Jesus têm mais ênfase do que as suas palavras. O movimento é mais fascinante do que o discurso. O verbo em grego eutis, que quer dizer imediatamente, logo, então, vai ocorrer mais de 40 vezes no livro de Marcos. E Marcos vai descrever Jesus como um rei ativo, energético, que se move rapidamente como um conquistador vitorioso sobre as forças da natureza, sobre a doença, sobre os demônios, e Cristo vai atuar até mesmo sobre a morte. Marcos enfatiza o sofrimento de Cristo, e nenhum outro evangelho vai dar tanta ênfase à paixão de Cristo quanto ele. Um teólogo chamado Adolf Paul vai falar o seguinte a respeito de Marcos. Jesus entra em cena de repente, sem que se diga uma só palavra sobre a sua infância, juventude e vida adulta. Já no começo do capítulo 2 aparece a acusação de blasfêmia, cuja pena é a morte. No começo do capítulo 3, sua morte está decidida. Na sequência, um grupo após o outro condena os seus parentes, os teólogos, o povo, os gentios, a cidade natal, o rei e até mesmo os religiosos daquela época. O anúncio da própria morte de Jesus ocupa nesse livro a posição central, como em nenhum outro livro. Os dias finais de Jesus
em Jerusalém, ocupam um espaço superdimensionado a partir do capítulo 11, ou seja, mais ou menos um terço do tamanho do livro. E a ressurreição de Cristo é descrita em apenas 8 versículos. Está lá no capítulo 16, dos versículos 1 ao 8. Fala muito pouco. Então, Marcos vai enfatizar o sofrimento que Cristo passou por causa de mim e por causa de você. Amém? Dá um toque, irmão Mateus, por favor. Dá para enxergar? Acho que dá, né? O primeiro título aí, irmãos, dessa passagem engloba apenas o versículo 1, e eu dei o título como o início do Evangelho. A segunda passagem dessa exposição compreende os versículos 2 a 6, que quer dizer a profecia do Evangelho. E a parte final dessa exposição, versículos 7 e 8, eu titulei como o testemunho do Evangelho. Quem esteve aqui na quinta-feira, ou quem assistiu pela internet, e tem memória um pouquinho boa, vocês vão observar o seguinte: o último título que está ali, ó, o testemunho do Evangelho, foi o mesmo subtítulo que o pastor Ezequias deu. E aí eu olhei assim, eu fiquei vendo, eu falei... E eu terminei minha pregação na quinta-feira à tarde, irmãos. Tanto que na sexta-feira eu mandei as fotos para ele, dos meus títulos, e ele sabiamente mandou para mim o seguinte: irmão André, Deus quer falar com a sua igreja. E na mesma hora eu disse amém, pastor. É muita coincidência, ou como a gente fala, muita jesuicidência, né? 2 pregações seguidas, de pessoas completamente diferentes. Ele, claro, um patamar muito mais alto que o meu, né? Um mestre aí, professor de teologia, né? E vai dar o mesmo título que eu dei. Então é sinal que realmente Deus quer falar comigo e com a igreja. Continuando, irmãos, o início do Evangelho, versículo 1, princípio do Evangelho de Cristo, Filho de Deus. Dá um toque, Mateus. Ao contrário dos Evangelhos de Mateus e Lucas, Marcos não tem um relato do nascimento de Jesus. O princípio é identificado aqui como o ministério do nascimento de Jesus. O princípio é identificado aqui como o ministério de João Batista. Desculpa, irmãos. Marcos não contém o relato do nascimento de Jesus. O princípio que fala aqui é identificado como o início do ministério de João Batista e com as profecias do Antigo Testamento, que anunciavam a vinda de João Batista. Em Marcos, ele vai trazer a mensagem central do Evangelho. Alguns comentaristas, como William Hendrickson, vai relacionar a palavra princípio como a atuação de João Batista nos versículos seguintes. Porém, a melhor compreensão, talvez, para nós, é mesmo de que Marcos está introduzindo o conteúdo de todo o seu escrito, de todo o seu evangelho. Marcos está se referindo a Cristo, somente a Cristo. O outro teólogo, J. Vernon, vai dizer que há 3 começos relacionados na Bíblia. Primeiro, no princípio era o verbo, João 1:1. Esse princípio, irmãos, está antes do tempo, no bojo da eternidade. Ele não pode ser datado. Segundo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Se encontra lá em Gênesis 1:1. Esse é o começo quando nós nos movemos da eternidade para o tempo. Porém, nenhum estudioso conseguiu precisamente datar esse princípio, embora esteja dentro do tempo. Terceiro, que é isso que a gente acabou de ver, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Marcos 1:1. Esse princípio começa quando Jesus Cristo se fez carne. Jesus Cristo é o próprio Evangelho. Esse princípio pode ser datado. Marcos fala do princípio do Evangelho porque o Evangelho estende-se à obra de Cristo por meio do seu Santo Espírito e de nós, a sua igreja. Evangelho é um termo que pertencia à área de relatos históricos, que significa boas-vindas, ou simplesmente boas novas, ou simplesmente novas. Os gregos usavam essa palavra para acontecimentos importantes, como o nascimento de um imperador ou uma vitória
militar muito importante. O Evangelho de Jesus é o anúncio da salvação de Deus consumada no Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é o anúncio da salvação de Deus consumada em Cristo. Talvez a parte mais importante, irmãos, do Evangelho não é o que nós devemos fazer, mas é aquilo que Deus fez e faz por nós em Cristo Jesus. O Evangelho não é a discussão nem debate, mas uma proclamação. O Evangelho está centralizado na pessoa de Cristo. O conteúdo do Evangelho é o Senhor Jesus Cristo. A sua vida, obra, morte, ressurreição, governo e a sua segunda vinda. James Hastings diz que Cristo criou o Evangelho para a sua obra. Ele pregou o Evangelho pelas suas palavras, mas ele mesmo é o próprio Evangelho. Como Marcos escreveu o seu Evangelho para os romanos, que davam grande importância à concisão, ele vai direto ao assunto. E já no primeiro versículo, já destaca o título pleno do Senhor Jesus, que envolve a humanidade, a sua missão redentora e a sua divindade. Jesus é plenamente um homem. Ele é ungido de Deus. Ele é o Cristo. Ele é plenamente divino. Ele é o Filho de Deus. Marcos vai iniciar sua mensagem revelando-nos a essência do Evangelho. Marcos inicia, sem essa gloriosa doutrina, ou seja, vida, morte e ressurreição, não teremos nada sólido debaixo dos nossos pés. Nossos corações, irmãos, são fracos, nossos pecados são muitos. E por isso nós precisamos crer que Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos de um Redentor que seja capaz de salvar completamente e nos livrar da ira vindoura de Deus. Nós temos esse Salvador, que é Jesus. Ele é o nosso Deus forte. Eu e você precisamos ter essa certeza gravada nas nossas mentes e nos nossos corações. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Deus forte. Ele é o nosso Deus forte. Partindo para a segunda parte, irmão Mateus, a profecia do Evangelho, versículos 2 a 6, nos diz assim: conforme está escrito na profecia de Isaías, eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho, a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia. Saíam com ele quantos, irmãos? Alguns? Milhares? Toda a Judéia. E alguns habitantes de Jerusalém. É isso que fala aí? E todos os habitantes de Jerusalém. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. E aqui vai falar sobre as vestes dele que eram feitas de pelos de camelo, traziam um cinto de couro e se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, gafanhotos naquela época era um prato muito apreciado pelos judeus, tá? Não sei hoje, eu creio que não mais, mas naquela época era um prato muito apreciado. Ainda bem que eu não nasci naquela época, né? Eu acho que não iria gostar muito do gafanhoto, não. Irmãos, a palavra está escrito no grego, sugere um significado semelhante a permanece escrito. E não apenas ficou escrito, mas permanece escrito. No grego, sugere um significado permanece escrito. Expressão do caráter inalterável da Escritura, inspirada por Deus. Ao citar Isaías 43 e Malaquias também 3:1, Marcos mostrou o desenvolvimento uniforme da revelação sobre o controle divino do Senhor da história. Ele tem o controle de tudo.
O Antigo Testamento é o início e a origem do Evangelho, sendo essa interpretação inspirada na mensagem do Antigo Testamento à luz da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Tudo, irmãos, no Antigo Testamento vai apontar para Cristo. Tudo, absolutamente tudo do Antigo Testamento vai apontar para Cristo. A citação consiste no encadeamento de passagens referentes aos mensageiros que o próprio Deus enviou para preparar o seu povo. A vinda de Jesus não foi um acidente, mas foi um apontamento. Aonde Jesus chegava, o Antigo Testamento também chegava com ele. Pois quem não conhece o Antigo Testamento, não poderia conhecer Jesus completamente. John Charles Healy vai afirmar que o Evangelho de Cristo é o cumprimento das Escrituras. O Evangelho de Cristo é o cumprimento das Escrituras. Jesus não entrou no mundo por acaso, nem de modo próprio. Sua vinda foi prometida, profetizada e preparada. Jesus foi prometido desde os tempos eternos. Ele foi anunciado no Éden, em Gênesis 3,15. Os patriarcas falaram dele. Todos os profetas apontaram para ele. O Antigo Testamento anuncia sua vinda, nascimento, vida, morte e segunda vinda. Já o novo nascimento vai descrever seu nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição, ascensão e o estabelecimento da sua igreja, por meio dos apóstolos, conforme nós podemos observar lá em Atos 2. Tudo estava escrito e determinado por Deus, meus irmãos. Tudo, absolutamente tudo, desde a eternidade. Nada fugiu, nada foge, nada fugirá do controle de Deus. Tudo já estava preparado para que Cristo viesse e deixasse o seu evangelho para cada um de nós. O próprio Senhor Jesus diz, lá em João 5,39, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas, ou seja, as Escrituras, que testificam de mim, no caso, dele mesmo. As próprias Escrituras testificam do próprio Senhor Jesus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. A vinda de Cristo foi profetizada por Isaías, 7 séculos antes de Cristo. Ele vai anunciar o antecessor do Messias, que é João Batista. Deus preparou o mundo para essa vinda. O mundo grego por intermédio da língua grega e da cultura helênica. E Deus preparou o mundo romano por meio da Pax Romana. Abertura de estradas por todo o império, permitindo as viagens missionárias. E também permitindo, claro, a vinda do Messias, a saber, o nosso Senhor Jesus. Nada foi feito por acaso. O nosso Deus, irmãos, não é um Deus de acasos. Não é um Deus que faz conforme Ele simplesmente acha que deve fazer. Como o irmão João deu o pequeno testemunho dele aqui, né? Ele não passou na prova porque não era para passar. Né? Ou não atingiu a pontuação que ele não atingiu porque não era para passar. Ainda não é o momento. Deus ainda queria ensiná-lo com algo a mais aqui. Da mesma forma, irmãos, para mim e para você acontece a mesma coisa. Muitas coisas não aconteceram porque não era para acontecer ainda. Se é que vai acontecer. Porque Deus é Deus. E Ele faz aquilo que Ele acha que é melhor para cada um de nós. João Batista vai adiante do Senhor, abrindo o caminho, como um emissário do rei. Ele vai à frente, removendo o lixo e os obstáculos do caminho, tapando os buracos da estrada para a chegada do Rei Jesus. Adolf Paul diz que João Batista era o mestre de obras da construção das estradas espirituais. Olha que interessante, irmãos. João Batista foi o mestre de obra da construção das estradas espirituais. Warren Wiersbe
vai dizer que nos tempos antigos, antes de um rei visitar qualquer parte do seu reino, o mensageiro era enviado para preparar o caminho. Isso inclui a reparação de estradas e a preparação do povo que o rei ia ter contato. João Batista proclama a nação ao arrependimento. Sua tarefa é preparar o coração das pessoas para receber o Messias. O arrependimento é o portal de entrada do Evangelho. Irmãos, ninguém consegue chegar no Evangelho se não houver arrependimento. A gente costuma falar bastante isso, frisar bastante isso na classe de batismo. Nós temos que verdadeiramente nos arrepender daquilo que nós fizemos de errado no passado. E que às vezes fazemos ainda. Como a gente aprende lá, o batismo, ele não nos purifica do pecado. Mas o batismo é uma forma de nós confessarmos Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. E depois sim a gente vai nos santificando a cada dia para sermos mais parecidos com Cristo. Não é fácil, irmãos, mas também não é impossível. Lutas virão, batalhas virão, como aprendemos hoje, choro, ou choros no plural, virão, mas com Cristo, irmãos, a dor parece que é mais suportável. João Batista proclama à nação arrependimento. Sua tarefa é preparar o coração das pessoas para receber o Messias. O arrependimento é o portal de entrada do Evangelho. E o arrependimento, irmãos, vai ter dois lados. Primeiro, dar as costas para o pecado e voltar-se a sua face para Deus. Voltar nossa face para Deus. Quando se cometia uma transgressão, naquela época, os judeus também praticavam o arrependimento. Mas olha que interessante, que consistia em pedir o perdão a Deus e decidir mudar. Até aí tudo bem. Mas para a maioria dos judeus, se a pessoa houvesse nascido de uma família judaica e não rejeitasse a lei de Deus, ela automaticamente seria salva. Mas não é bem assim, irmãos. Porém, para João, em vez disso, diz que eles tinham que vir até Deus, assim como os não-judeus. O aspecto central do batismo de João é o fato de que todos devem se aproximar de Deus nas mesmas condições. Nas mesmas condições. Todos nós somos iguais perante o Senhor, irmãos. Deus não faz distinção de ninguém. Seja o mais humilde, seja o mais abastado, em termos financeiros, em termos de bênçãos, nós somos todos iguais. Nós somos nivelados por baixo, como diz nosso pastor. Nós somos nivelados por baixo. Nós temos que reconhecer, meus irmãos, que todos nós somos pecadores e que precisamos da maravilhosa graça do Senhor nas nossas vidas. Sem a graça de Deus, a gente não pode nada, a gente não conquista nada, a gente não faz nada. Tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida, deve ser entregue para Ele. A nossa casa, nosso carro, nosso emprego, nossa bicicleta, os nossos filhos, os bens materiais que a gente possui na nossa casa, tudo é para a honra e para a glória dEle. Tudo que nós conquistamos vem dEle. Tudo é dado por Ele. João Batista era um homem humilde. Embora tenha sido proclamado por Jesus como o maior de todos os profetas, ele se sente indigno de fazer o papel de um escravo, ou seja, de desatar as correias das sandálias de Cristo. Ele sabia quem ele era, mas João também sabia quem Cristo era. João é como se fosse um recepcionista. Ele vai abrir o caminho para você entrar em contato com a pessoa que deseja falar. Cristo Jesus. João Batista claramente exaltou a Jesus Cristo e não a si mesmo. Ele reconheceu, olha que interessante, a superioridade de Cristo quanto à sua pessoa e quanto à sua missão. E talvez eu e você possamos perguntar, né? Será que estamos reconhecendo
quem nós somos e quem Cristo é na nossa vida? Uma pergunta para a gente refletir, né? Assim como João Batista reconheceu quem ele era e quem Cristo era, nós devemos fazer o mesmo. Devemos reconhecer quem nós somos, pobres, falhos, pecadores, mas devemos reconhecer que Cristo é tudo na nossa vida. E que Ele pode nos transformar, Ele pode nos mudar. E Ele vai fazer isso. Só que também tem que haver a nossa parte. Não adianta a gente fazer tudo, não. Jesus vai me dar cura, libertação, e eu vou... Não, tem que haver a nossa parte, tem que haver o sofrimento. É para nós crescermos diante dele. João Batista, embora fosse de uma classe sacerdotal, ou seja, um levita, ele foi chamado por Deus para ser profeta. E o interessante é que ele não prega no templo, nem nas praças da cidade, para a elite judaica. Não, pelo contrário, irmãos. João Batista prega no deserto da Judéia. Talvez tenha escolhido pregar no deserto para se distanciar de qualquer distração, para se focar no Evangelho de Cristo. Ou talvez ele se distanciou para poder chamar a atenção do povo, que era um lugar bem distante. Ou talvez para romper com a hipocrisia dos líderes religiosos que não queriam pregar o Evangelho, mas preferiram o conforto de suas casas. Ou também, João Batista resolveu pregar no deserto para cumprir a profecia de quem? De Isaías. A voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. A palavra clamar, em grego, irmãos, significa clamar com profundo sentimento. João Batista pregava com paixão, com amor nas suas palavras, e com profundo senso de urgência. E a impressão que eu tenho, irmãos, é que ainda hoje a gente deve ouvir a palavra de Deus como senso de urgência. Porque coisas terríveis têm acontecendo. Guerras e rumor de guerras vêm surgindo a todo momento. A todo momento. É como se João Batista aplainasse os caminhos escabrosos das pessoas. E escabroso é tudo aquilo que está fora do lugar. Ou seja, como se João Batista viesse colocando as coisas no lugar. Viesse aplainando o terreno, viesse preparando o terreno para a chegada do Evangelho de Jesus Cristo. João Batista veio para colocar as coisas certas nos lugares certos e para exortar as pessoas acerca para acertarem as suas vidas com o Senhor, com Deus. E isso é uma busca diária. Devemos sempre estar procurando nos acertar com Deus. Deus quer que nos acertemos com Ele, irmãos. Quando a gente errar, confessemos nossos pecados ao Senhor. Entramos no nosso quarto, dobramos o nosso joelho e falamos em secreto com o Senhor. E Ele é fiel e justo. E a palavra de Deus diz que muitas são as suas misericórdias para conosco. Ai de nós se não fosse. Ai de nós se não fosse a infinita misericórdia do Senhor Jesus nas nossas vidas. Parte 3, irmão Mateus. O testemunho do Evangelho. Versículos 7 e 8. A palavra de Deus nos diz assim: E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando, desatar-lhe a correia das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. A gente aprende, irmãos, lá também na classe de batismo, que a gente recebe o Espírito Santo de Deus quando nós cremos que Cristo é o Senhor das nossas vidas. Diferentemente de algumas outras denominações que dizem que a gente só recebe o Espírito Santo quando a gente fala em línguas, mas eu creio que na palavra de Deus está escrito, nós recebemos o Espírito Santo de Deus
quando nós cremos que Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? Ele já se faz presente, Ele está conosco, irmãos. Desde o momento que reconheçamos quem Cristo é. A mensagem de João, irmãos, tem um profundo despertamento em toda a nação da Judéia. Depois de 400 anos em silêncio profético, a mensagem de João acordou a nação de sua sonolência espiritual. E trouxe uma poderosa movimentação das multidões em toda a Palestina. E quando eu li essa parte hoje, é impossível, né, irmãos, não lembrar o que está acontecendo ali no Oriente Médio, né? Trouxe uma movimentação das grandes multidões de toda a Palestina. Ele não tinha títulos, diplomas, outros atrativos aplaudidos pelo mundo, mas João Batista tinha o poder de Deus e a unção do Espírito Santo. Aleluias. A vida do pregador, irmãos, deve falar mais alto do que a sua mensagem. O sermão mais eloquente é o sermão da vida. João não era simplesmente um eco, mas uma voz que clamava no deserto. Apesar da sua popularidade, ser primo de Jesus, ser antecessor do Messias, ele se considerava menos que um escravo. E a centralidade da sua mensagem era proclamar a Jesus. E essa deve ser a centralidade da minha vida e da sua vida. Proclamar a Cristo. O que realmente Ele fez, faz e vai fazer nas nossas vidas. E João Batista proclama Cristo como o Messias, aguardado. Ele exaltou a Cristo, apontou para Cristo, revelou que Jesus era mais poderoso do que ele. Afirmou que Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. William Hendrickson vai dizer que João destacou a majestade superior de Jesus, no versículo 7, e depois a atividade superior de Jesus, no versículo 8. Quando ele vai falar que Cristo vai batizar com o Espírito Santo. João, irmãos, não pregava na cidade, no templo, nas praças, mas num lugar estranho, distante, inóspito e inadequado. Mesmo assim, as multidões vinham de todos os lados para ouvi-lo. Ele não era um homem dado aos finos banquetes, até porque ele comia mel e gafanhoto. Ele não era um homem dado aos finos banquetes, ele viveu longe dos holofotes. João Batista era um homem de hábitos simples e se alimentava de forma simples. Para o seu tempo, ele era um homem de hábitos estranhos e não convencionais, que destoavam do padrão. Mas diante de Jesus, o maior de todos os homens, ele se sente-se o mais simples de todos. Ele é o que eu e você devemos ser. Devemos nos sentir o mais simples diante dele. Os mais miseráveis e os mais precisos, digamos assim, do seu amor para conosco. Mas talvez uma pergunta que vem à nossa mente, mas por que Cristo foi batizado? Jesus, irmãos, foi batizado por causa da sua natureza e do seu ministério. Porque ele também se identificou comigo e com você. Cristo se identifica comigo e com você. Por isso que foi necessário que ele se batizasse. Mesmo ele não tendo pecado algum, ele foi e se batizou. Durante 30 anos, irmãos, Jesus viveu como carpinteiro na cidade de Nazaré. Desde a infância, ele tinha consciência da sua missão. Aos 12 anos, ele já alertava José e Maria acerca da sua missão. Contudo, agora era tempo de agir e iniciar o seu ministério. Seu batismo foi a confirmação dessa decisão. Jesus veio ao mundo como representante e fiador. Como representante e fiador de quem? Nosso. Jesus é o meu representante, é o teu representante. Jesus Cristo é o meu fiador, é o teu fiador.
Só Ele pode pagar o que foi pago na cruz do Calvário. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez pecado e maldição por cada um de nós. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou sobre o seu corpo no madeiro, na cruz, os nossos pecados. Ele não foi batizado por pecados pessoais, mas pelos nossos pecados imputados a Ele. Jesus foi batizado a fim de expressar o seu amor para comigo e para com você, irmão. E a grande mensagem de Marcos é mostrar a enorme verdade de que o Filho de Deus entrou no mundo como servo, e veio para dar a vida pelos pecadores. Jesus nasceu pobre, num lugar pobre, tinha uma mãe pobre, numa cidade pobre, para se identificar com homens pobres. Quando eu falo pobres, irmãos, pobres dos nossos delitos e pecados. Ele se identificou conosco. Diante dele, irmãos, todo joelho se dobrará no céu, na terra e debaixo da terra. Todo joelho se dobrará. Somente Cristo tem poder sobre a natureza, os demônios, a enfermidade e a morte. Ele teve e terá toda a autoridade no céu e na terra. Amém? Somente Cristo, irmãos, pode nos dar aquilo que mais nós desejamos, que é a vida eterna. Partindo para o final, os irmãos, algumas aplicações para que saiamos daqui mais parecidos com Cristo. Letra A, nos diz assim: devemos crer de uma vez por todas quem foi e quem é Jesus. Ele não mudou, Ele continua intercedendo por cada um de nós. Ele é o mesmo desde a eternidade e nunca mudou. Não devemos, irmãos, ser como os daquela época, onde até mesmo os discípulos perguntavam: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Outras pessoas diziam: não é este o carpinteiro, o filho de Maria? Herodes pensava que ele era João Batista, que havia ressuscitado. Outros clamavam: é Elias que voltou. E ainda outros diziam: ele é um profeta. E o mais interessante, irmãos, se nós formos continuar lendo o livro de Marcos, a gente vai observar que os demônios acertaram perfeitamente quem era Cristo. Eles confessaram afirmando: tu és o Santo de Deus. E outros demônios diziam: tu és o Filho de Deus. E a pergunta que vem à nossa mente, né, irmãos? Por que tem tanta gente que ouve a respeito do Evangelho, ouve acerca do Evangelho, fica tantos anos no Evangelho e depois se perdem? Muitas coisas eles ouviram a respeito de Jesus, mas acabam não querendo segui-lo, querendo seguir os desejos da sua carne e se voltando para o pecado. Infelizmente. O comandante, ao pé da cruz, vai confessar: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Agora, mais interessante, irmãos. Porém, na manhã da Páscoa, os mensageiros celestiais afirmaram: ele ressuscitou. Marcos 16, 6. Ele está vivo, meu irmão, minha irmã. Ele não está morto, ele está vivo. Está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Amém? Mais um clique, Mateus. Devemos entender que o Evangelho de Cristo em nossas vidas, o que é o Evangelho de Cristo em nossas vidas? Confessando nossos pecados a Deus e crer que somente Ele, irmão,
é capaz de nos perdoar se nos arrependermos das nossas transgressões. O batismo era e é acompanhado da confissão de pecados. A gente enfatiza muito isso na classe de batismo. Se pecar, irmão, confessa os pecados a Deus, verdadeiramente, se arrependa e não volte a repeti-los. Confessar, irmãos, é concordar com o veredito de Deus sobre o pecado e expressar o propósito de abandoná-lo para vivermos para Deus. William Barclay vai falar que os pecados devem ser confessados a 3 pessoas distintas. Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos confessar o pecado a nós mesmos. Depois, aqueles a quem ofendemos, se esse for o caso. E por último, e principalmente, devemos confessar nosso pecado a Deus. A Deus. O filho pródigo, lá em Lucas 15, 21, disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o que o pai faz? O recebe como filho. O que Jesus fez e faz por mim e por você? Ele nos recebe como filhos dele. Davi, no Salmo 51, 3, ele vai dizer: o meu pecado está sempre diante de mim. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Todo pecado deve ser confessado a Deus. O fim do orgulho, irmãos, é o princípio do perdão. Deus tem prazer na misericórdia e é rico em perdoar e jamais rejeita um coração quebrantado. Jamais, jamais. Jamais rejeita um coração quebrantado. O verdadeiro arrependimento não é remorso nem introspecção doentia. O arrependimento não produz doença emocional, mas o arrependimento produz redenção, libertação, perdão e cura. Amém, irmãos? É tudo que eu e você precisamos, irmãos. Eu e você precisamos de redenção, libertação, perdão e a cura das nossas almas. E nós não vamos conseguir isso com nenhum psicólogo, com todo respeito aos psicólogos, em nenhuma terapia psiquiátrica, com todo respeito aos psiquiatras, mas a cura da nossa alma, irmãos, o perdão, só quem pode nos dar é o Senhor Jesus Cristo. Confessemos nossos pecados a Deus, meus irmãos. Ele quer nos livrar da escravidão do pecado. Ele não quer me ver, Ele não quer te ver, mas escravo do pecado. Ele tem prazer de nos chamar seus filhos. Amém, irmãos? Graças a Deus. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos, curve as suas frontes, oremos. Amantíssimo eterno Deus, queremos te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Deus, porque somente o Senhor é digno, Pai. Queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor nos deixou o teu maravilhoso evangelho, Pai, para que, comprovando o teu imenso amor, o teu eterno amor para com cada um de nós, Pai, e que através da tua palavra, do teu evangelho, Deus, através do Antigo Testamento e do Novo Testamento, nós podemos reconhecer que somente o Senhor é o nosso Salvador. Somente o Senhor, Deus, é o Senhor das nossas vidas. Somente o Senhor, Pai, pode nos curar, nos libertar e nos perdoar. Muito obrigado, Deus, porque temos a liberdade, a oportunidade de aprender de Ti através das Tuas Escrituras, Pai. Olha para aquele povo, Deus, que está sofrendo ali no Oriente Médio, Pai. Oh, Senhor Jesus, faça com que cesse aquela guerra terrível, Deus. Se for da Tua vontade, Pai, é claro. Oh, Deus, porque vemos tantas pessoas sofrerem, Deus. Tantas crianças sofrendo, Pai. E somente sabemos que o Senhor pode resgatar aquelas almas, Deus. Assim como o Senhor nos resgatou, Pai. Então, por favor, Deus, seja conosco. Perdoa, Pai, o nosso pecado, nossos erros. Fala conosco, Deus, das vezes que errarmos, para que verdadeiramente nos arrependamos, Deus. E o Senhor lança sobre nós, Pai, o seu perdão, a sua
cura e a sua misericórdia, Deus. Abençoa a vida de cada um dos irmãos aqui presente, Deus. Leva-os, Pai, de volta para suas casas, Pai. E fazer com que essa palavra, Deus, que não foi minha, mas foi do Senhor, Deus, fique gravada nas nossas mentes e principalmente nos nossos corações, Pai. Obrigado, Deus, por mais uma vez estarmos aqui para glorificar o Teu santo e poderoso nome. É assim que nós oramos, Pai, humildemente, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.